Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos ajude, nos faça compreender, Senhor, as profundidades da Tua palavra. Nos traga revelação, Senhor, da Tua vontade, o Teu desejo, o Teu anseio, o Teu coração para o nosso coração, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos ajude a compreender, a interpretar, a ver, a compreender espiritualmente, Senhor, intelectualmente também, mas espiritualmente, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Abra comigo em Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 3. Obrigado, amado. Capítulo 3, os versos 14 a 22. Convido vocês a abrirem a palavra. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: essa coisa diz o Amém, essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unja os teus olhos com colírio, para que possa ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu virei a ele, cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci e estou assentado com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse livro de Apocalipse é um livro muito complicado, cheio de figuras, cheio de símbolos. Por isso é mal entendido, mal compreendido. Muitas vezes as pessoas pegam sempre o lado negativo do livro de Apocalipse. Parece um livro tenebroso, macabro, cheio de demônios, cheio de aparições, cheio de seres, cheio de coisas estranhas. Mas na realidade o Apocalipse nada mais é do que Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo, o noivo, e não a revelação do anticristo. O Apocalipse fala do casamento, de um casamento. Casamento tenebroso, não é esse aí? Mas é um casamento de Jesus com a sua noiva, com a sua igreja. E todo o preparo para esse casamento, para essa cerimônia. E alguns enfatizam o lado mal do Apocalipse. Não entendem que a realidade é que Jesus está escrevendo cartas de amor para a sua igreja, para a sua amada, para a sua noiva. E quando aparecem os juízos são derramados, os selos abertos, as trombetas são tocadas, os cálices são derramados, tem a finalidade de colocar aí os inimigos debaixo dos pés de Jesus e anunciar o casamento para que ele aconteça. É como um príncipe que sai, caça o dragão que está aprisionando uma noiva num castelo, e ele vai e liberta essa noiva e casa com ela. O livro de Apocalipse fala de um relacionamento de Jesus com a sua noiva e o fim de todas as coisas. E João está preso. O João que escreve, o discípulo amado, ele mesmo se denomina o amado, o discípulo mais amado de Jesus. Porque ele sente esse amor, ele entende esse amor. Está preso, está confinado numa ilha chamada Patmos. E lá ele tem uma revelação, o próprio Jesus vai a ele. O próprio Jesus se revela a ele. E ele começa a escrever as visões.
Ele tem desmaios, porque as visões são intensas. E ele começa a escrever a revelação. Apocalipse nada mais é do que a palavra revelação, ou tirar, remover um véu. Como foi removido um véu daqui dos cálices, onde estavam os copinhos aí com suco, foi tirado um véu, foi manifesto o que estava oculto, foi revelado o que estava preso, o que estava ali guardado. E, de fato, nada mais é o Apocalipse do que essa revelação. O véu foi tirado, foi então manifestado o que vai acontecer, o que está acontecendo. E o final feliz que isso vai ter quando o seu noivo, casar com a sua noiva, a igreja. A igreja somos nós. A igreja é cada um de nós. Nós somos pedras vivas, como Pedro diz, do templo do Senhor. Somos pedras vivas desse templo. Esse é o casamento. E dentre várias cartas às 7 igrejas, nos primeiros 3 capítulos do livro, nós lemos a carta que foi escrita aos irmãos de Laodiceia, uma cidade onde hoje é a Turquia. Aliás, as 7 igrejas do Apocalipse estavam na Turquia. E Laodiceia era uma cidade grande, fundada em 250 a.C., uma cidade rica porque é portuária, tinha muito comércio, muita coisa boa naquela cidade. Uma cidade próspera, abençoada. Ela estava localizada entre várias cidades, por exemplo, Hierápolis, Colossos, Éfeso. Possivelmente a igreja de Laodiceia foi fundada por um discípulo de Jesus chamado Epáfras. Quando Paulo escreve Colossenses, ali ele menciona várias ocasiões a Laodiceia. Dizem os historiadores que existia uma carta escrita por Paulo, 1 ou 2 cartas escritas por Paulo para a igreja de Laodiceia. Elas se extraviaram, elas não entraram no cânon, elas não estão na nossa Bíblia. Mas o fato é que essa igreja é uma igreja importante, tinha crescido, expandido, e ela tinha se tornado uma grande igreja, uma abençoada igreja. Mas na época depois da ressurreição, morte de Jesus, ressurreição, depois a perseguição, lá para os anos 50, 40, 50 depois de Cristo, então 50, 60 depois de Cristo, nós encontramos ali o João escrevendo, por revelação, a carta de Jesus, o noivo, para a sua noiva que estava em Laodiceia, para a sua igreja, amada igreja. E ele começa dizendo o seguinte, ele começa falando, quem escreve isso é o Amém, é o Amém. E Amém a gente sempre usa na final da oração. Amém, irmãos? Amém. Amém significa assim seja. Ou significa também que é uma autoridade absoluta, sim, pronto, acabou. Jesus está dizendo, eu sou o que termino todas as coisas. Quem está escrevendo essa carta é aquele que começou a boa obra na igreja de Laodiceia e vai terminar. É o mesmo Jesus que escreve essa carta para nós e diz, meu querido, eu entendo o que você está passando, mas eu sou o Amém na sua vida. Eu comecei a boa obra, eu vou terminar. Tenha certeza disso. E o Amém fala do cumprimento das promessas. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, verso 20. Ele diz, é o Amém, ele conclui. Ele diz assim, as promessas vão se cumprir. É aquele que diz o Amém. O Amém é mais do que uma palavra, é uma pessoa. O próprio Jesus diz, eu sou o Amém. Eu vou concluir, eu vou terminar, minhas promessas vão se realizar. Elas vão vir, elas vão se cumprir, elas vão existir. Creia, elas vão acontecer. E Jesus está dizendo, quem escreve isso é o Amém. Com toda segurança.
Nós somos abençoados com toda certeza. Aquele que prometeu vai cumprir. Então não precisamos ficar desesperados, angustiados, atribulados. O amém diz para a igreja: eu vou terminar o que eu comecei. Eu vou realizar as minhas promessas na sua vida. E ele continua dizendo, ele se apresenta como a fiel, a verdadeira testemunha. Eu estou falando o texto, estou olhando o texto, nós estamos analisando o texto. E Jesus é aquele que traz o verdadeiro testemunho a respeito do Pai. Ele disse aos discípulos uma vez: quem vê mim, vê o Pai. Quem está olhando para mim, vê quem é Deus, o Pai. Eu sou a imagem do Deus visível. E eu sou fiel. Mesmo que você seja infiel, Paulo diz, escreve em uma das suas cartas, eu continuo sendo fiel. Eu sou fiel e verdadeira testemunha de que as coisas vão se realizar. Eu sou fiel, eu sou a verdade. Ele se apresenta como a verdade. Ele se apresenta como a verdade. A verdade sai da sua boca. A palavra sai da sua boca. O verbo sai da sua boca. Ele criou todas as coisas com a sua palavra. E a palavra, e sobre a sua palavra todas as coisas criou. E ele continua falando. Eu sou a verdade. Eu sou aquele que fala e realiza. O que eu falo eu cumpro. O que eu falo as coisas acontecem. Então eu sou fiel testemunho. Eu fui fiel até o fim. Eu amei até o fim. Eu não terminei, eu não deixei as coisas pela metade. Eu lá no Calvário eu disse: está consumado. Então eu estou aqui, Jesus estava dizendo para aquela igreja, eu estou aqui dizendo: olha, é verdade. O que eu prometi vai se cumprir. É verdade. Vocês vão ressuscitar um dia. É verdade. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Estou aqui para dizer isso. Então, ele se apresenta como o fiel e a verdadeira testemunha. Jesus tem o conhecimento dos fatos e pode dar a informação certa. Ele está dando para nós a informação certa. Ele está dizendo: eu posso, eu vou realizar, eu vou cumprir. Ele se apresenta mais, além de ser o amém, a fiel e verdadeira testemunha, ele também é o princípio da criação. E aqui não está dizendo que Jesus é uma criatura. Jesus é Deus, é eterno. Jesus é o primeiro e o último. Ele está dizendo: eu iniciei a criação. Eu banquei a criação. Ele é o nosso Deus conosco, o Emanuel, o Deus conosco. Ele está dizendo à igreja: eu estou com vocês. Embora aquela igreja, o título da mensagem é essa, é uma igreja que colocou Jesus para fora. Embora a igreja de Laodiceia tinha posto Jesus para fora, ele continuava lá, insistindo, batendo a porta. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o Deus conosco, eu sou o verdadeiro, o Deus que se fez carne, que encarnou, que se tornou homem, que se sujeitou à humanidade. Um Deus que não tinha tempo nem espaço, agora tem um corpo limitado ao tempo, às condições do tempo, aos intempéries do tempo. É o Deus conosco, é um Deus que conhece, como Hebreus fala, como um sacerdote que se compadece de nós, porque Ele sabe o que é padecer. Ele se fez carne para entender a humanidade, para compreender quem somos. Ele é o princípio. E Ele teve que ser o primeiro na morte, primeiro na ressurreição, porque quem morreu por mim primeiro não foi aquele cordeirinho.
primeira morte na Bíblia foi Jesus. O texto de Pedro nos fala que é o Cordeiro que foi morto antes da criação de todas as coisas. Ele bancou a criação. Deus viu que o homem ia pecar. Deus viu que o homem, a criatura que ele iria criar, iria se afastar dele. Iria morrer. Algo deveria ser feito. Alguma coisa deveria ser feita. E Jesus se ofereceu como Deus da Trindade, diz: eu vou morrer no lugar desse homem. Vou pagar a dívida desse homem, desse ser humano. E Jesus morreu por nós. Eu sou a origem da criação, eu sou o primeiro na criação. Agora, o foco aqui, irmãos, queria me deter um pouquinho mais nessa parte. O foco aqui é que Jesus queria trazer eles para as origens. Qual foi o propósito de Deus criar o homem? Qual foi o propósito de Deus criar a gente? Ter comunhão com Ele. Não foi o homem que deu o primeiro passo, foi Deus. Todas as tardes, Jesus passeava no jardim, conversava e se relacionava com Adão e Eva. Tinha um relacionamento com eles, conversava, se interessava. Foi para isso que o homem foi criado, para ter um relacionamento íntimo com Deus, para ter um forte e íntimo relacionamento com Ele, para depender de Deus. Então, essa foi a origem da criação. Por isso que ele diz: eu sou o princípio da criação. Foi para isso que eu criei você, igreja, para você ter relacionamento comigo, para ter um envolvimento comigo, para ter o seu coração acrescido comigo, por mim, para ter uma aliança comigo, para ter um convívio comigo, um relacionamento onde eu posso falar com você, escutar você. Então, essa é a razão da criação. Essa é a razão da criação. Por isso ele bancou lá em 1 de Pedro capítulo 1, verso 19 e 20. Então, só podemos entender a criação quando nós entendemos quem é o princípio da criação. É Jesus, que quer se relacionar com a sua igreja, que quer ter uma comunhão com a sua igreja intensa, viva e verdadeira e contínua. E ele está dizendo: igreja, eu sou o princípio da criação, volte para mim. Volte para mim. E essa foi a razão da carta à igreja de Laodiceia. Eles estavam longe de Deus. Eles tinham colocado Jesus para fora. Eles tinham posto Jesus para fora. Muita coisa tinha acontecido. E a noiva se afastou do noivo. E a noiva não se deu conta de que tinha mandado o noivo embora de casa. E Jesus começa a descrever o que ela tinha no seu íntimo. E Jesus começou a dizer para ela qual era a verdadeira situação da igreja de Laodiceia. Qual era o propósito que ela tinha se afastado e qual eram as razões que tinham levado ela a afastar. Então ele diz assim: eu conheço as suas obras. Jesus conhece as nossas obras. Eu conheço o que vocês estão fazendo. Eu conheço o que afastou vocês de mim. Eu conheço os motivos que levaram você ao afastamento. Eu conheço os seus pensamentos. Eu conheço suas intenções, suas ações. Eu conheço que vocês, igreja de Laodiceia, se envolveram com a cidade e ao invés de serem testemunhas para a cidade, vocês se contagiaram com a cidade. Vocês se tornaram parte da cidade, mas não no lado positivo, no lado negativo. Não tem mais o que dizer qual é a igreja, qual é quem não é igreja. Vocês conhecem suas obras. Por mais assim que você tenha o entendimento de que está fazendo coisas para mim, Laodiceia, por mais que você tenha
o entendimento que você presta um culto para mim, que você louva para mim, que você lê a Bíblia no intuito de querer de me conhecer. Eu conheço suas obras, sei das suas lutas, sei que você está longe, sei que existe apenas uma manutenção da vida espiritual. E às vezes a gente se cobra disso, irmãos, se cobra porque nós estamos muito na força humana, como a igreja de Laodiceia, se movimentando no mecanismo da religião. Então, aquelas obras que Jesus preparou em Efésios capítulo 2, verso 10, diz assim que Ele preparou essas obras desde a fundação dos tempos. Não eram as obras que Laodiceia praticava. E aí Jesus começa a dizer: olha, o problema é que vocês perderam a identidade e a identificação comigo. Vocês perderam a identidade e a identificação comigo. Perderam a aliança. E aí, eu entendo que Jesus está falando para a nossa igreja também, a nossa comunidade evangélica das nações. Eu conheço suas obras, conheço os problemas financeiros, conheço as dificuldades que cada irmão tem na sua vida diária. Quer agradar a Deus, eu sei que você quer, eu sei que a gente quer agradar a Deus, quer andar com Deus. Jesus está dizendo: eu conheço o ministério de vocês, eu conheço cada ministério, cada luta, cada dificuldade, cada célula, cada líder de célula, a luta que o líder tem toda semana com a sua célula. Jesus está dizendo: eu conheço suas dúvidas. Quando você pisa nessa igreja e diz: será que é essa igreja? Ou será que é essa célula? Será que é assim? Eu conheço as suas dúvidas, os seus questionamentos. Jesus está falando para a gente. Conheço seus conflitos, suas alegrias, suas vitórias, suas lutas e suas tristezas. E Jesus começa a dizer o que estava acontecendo com Laodiceia. Ele diz assim: você não é frio nem quente. Eu gostaria que fosse frio ou fosse quente. A igreja de Laodiceia, ou a cidade de Laodiceia, melhor falando, era a cidade das águas mornas. A gente já ouviu aqui, eu já falei sobre isso, mas vale a pena novamente falar. A gente falou muitas vezes que Jesus usa o contexto, o ambiente, as condições. Ele usava muitas parábolas de coisas que ele estava vendo: trigo, árvores, plantações, pedras, aves, pássaros. E Laodiceia tinha algumas características. Uma delas era águas mornas. Aliás, o problema da Laodiceia é que ela não tinha muita água. Esse era o grande problema de Laodiceia. Estava seca, seca, seca. A igreja estava seca. A igreja não tinha água, a igreja estava seca espiritualmente. E a igreja estava morna, porque a cidade vizinha, Herápolis, era famosa por as suas águas termais. As pessoas iam lá receber cura de algumas enfermidades por causa da composição dessas águas termais. E Colossos era uma cidade conhecida por águas frescas, saborosas, águas minerais. A água saía fresquinha, gelada, fontes maravilhosas. Mas por causa da composição geográfica, Herápolis então era mais alta, e eles construíram aquedutos que traziam essa água quente até Laodiceia. Mas no caminho, essas águas quentes se transformavam em águas mornas. E quando chegava lá na cidade, era essa água que chegava, morna. Não dava para curar ninguém e não dava para matar a sede de ninguém. E a qualidade da água era péssima. E ela
ganhou a reputação de não ter água boa. E Jesus estava dizendo para aquela igreja: vocês não têm água, vocês estão sedentos, vocês não têm água, e a água que vocês estão tendo me dá vômito, ânsia de vômito. A água morna dava ânsia de vômito. Eu quero vomitar da minha boca. A água que você produz, a água que você tem para mim é uma água morna. Ela não me dá prazer nenhum. Antes fosse quente, antes fosse fria, mas é morna. Água morna que não serve para nada. E Jesus estava denunciando a mornidão daquela igreja. E o morno tem uma situação, irmãos. Você olha e pode dizer: olha, ele está se aquecendo, ela está morna, está se aquecendo. Mas não era o caso da igreja. A igreja estava morna, acomodada. A igreja tinha se acomodado às circunstâncias, à cidade. Ela tinha ela estava assim vivendo uma vida normal, como qualquer um da cidade. E o noivo estava denunciando: vocês não são uma igreja, vocês me colocaram para fora, e não tem como aquecer o coração de vocês. Vocês estão se amoldando às coisas de Laodiceia. Outra coisa, ele também vai denunciar a questão da igreja. Verso 17 diz assim: porque dizes, eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Veja só, outra característica de Laodiceia, que era uma cidade muito rica, já falamos sobre isso. Eles tinham até moeda própria, acharam moedas lá em Laodiceia, um lugar maravilhoso, cheio de ruínas belíssimas, que mostravam como a cidade era próspera. Então, Laodiceia era conhecido por um centro bancário, e eles estavam dizendo: nós somos ricos, nós somos muito ricos, nós não temos necessidade de nada, nós somos muito bem, obrigado, nós não temos necessidade nem de Deus, nem de Jesus, nós temos belos cultos, painel de LED, um sistema de som maravilhoso, nós temos cultos com gente boa tocando, nós temos um culto com músicas muito boas, nós não precisamos de nada, nós somos ricos, nós temos tudo. Verso 17. Era essa a situação da cidade, mas também era essa a situação da igreja. Ela não reconhecia a necessidade de ter Jesus. Para que ter Jesus? Aliás, eles não se deram conta de que tinham se afastado de Jesus, porque a vida se tornou normal demais. A igreja não tinha problema de perseguição, a igreja não tinha problema de idolatria, a igreja não tinha problema nem de heresias, não existia nada disso. Não foi nenhuma dessas denúncias que Jesus fez com aquela igreja, as demais até fez, mas com Laodiceia não. Por quê? Porque a igreja é boa aos olhos deles. Nós não temos falta de nada, não temos falta de nada, nós somos muito bem, obrigado, nós somos muito bem. Muito bem. E aí Jesus começa a falar a respeito da situação verdadeira dele. Eles estavam com conta bancária em vermelho. Você é desgraçada, está sem a graça, você vive sem a minha graça, e desgraçado é viver sem a graça. Você tem leis, você tem normas, você tem tudo que uma igreja podia fazer muito bem, mas não tem a graça, não vive na graça.
não viver na minha dependência, porque viver da graça é viver na dependência de Deus. É miserável, é pobre, é cega, é nua. Jesus não está aqui batendo martelo em cima da igreja, não está ofendendo a igreja. A intenção de Jesus é fazer com que a igreja acordasse. Volta para mim. Essa é a sua real condição. Então, você não sabe. A realidade você não sabe. Sabe por quê, irmãos? O orgulho impede a gente de ter visão espiritual. Se o nosso coração é orgulhoso pelo que nós temos, fazemos, nós nos sentimos cegos diante de entendermos qual é a nossa realidade espiritual. Aquela igreja, eu creio que aquela igreja tinha toda a boa intenção de fazer coisas para Deus, porque ela tinha obras. Tinha uma boa intenção de realizar coisas, ela tinha obras. Ela tinha boa intenção de como fazer um culto maravilhoso, abençoado, bacana. Ela tinha obras. Então, eu creio que o problema dela não era tentar fazer algo, era fazer algo sem Jesus. Era fazer algo sem Jesus, sem a graça de Jesus. O orgulho impede a gente de enxergar. O orgulho tapa nossos olhos. Ela, em vez de se humilhar, de se reclinar diante de Deus, ela se exaltou, ela se ufanou. Ela diz: eu tenho, eu posso, é meu, eu tenho, tudo é meu, eu posso. Ela perdeu a visão de Deus e perdeu a visão de si mesmo. E aí, por perder a visão de Deus, de si mesmo, não tem como enxergar as pessoas aí fora. Não tem como olhar as pessoas aí fora e ver a necessidade delas. Os olhos estão fechados, elas não entendem quem elas são, elas não entendem quem Deus é. Por isso Jesus começa dizendo: eu sou Amém, eu sou a origem, o princípio, eu sou a verdade. Ele está dizendo: recordem quem eu sou. Vocês perderam a identidade. E aí, por causa do orgulho e do fechamento, eles não estão vendo nada. E eles, ao invés de orarem, livra-nos do mal, eles deixaram-se contaminar pelo pecado da cidade. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos colocados para ser sal e luz desse mundo. Jesus falou isso em Mateus. Nós somos colocados para ser sal e luz. E isso tudo depende da graça de Deus. Isso tudo depende da misericórdia de Deus. Porque o miserável é aquele que não tem a misericórdia de Deus na sua vida. O pobre não tem a riqueza de Deus na sua vida. O cego é que não tem a visão de Deus na sua vida. O nu é porque não tem as roupas do reino, as roupas que Deus pode dar para ela. Por não ter um coração renovado, por não ter uma mente transformada, Romanos 12, por não ter um coração quebrantado, fez com que as riquezas fossem um obstáculo. Não há nada de errado em ser próspero. Deus quer que a gente seja próspero. Deus quer que a gente seja abençoado, para abençoar os outros. Deus quer que nossa prosperidade chegue ao nosso coração, para que a gente possa abençoar e muitos outros. Essa é a origem da prosperidade. Mas como o terreno em Mateus, no capítulo 13, Jesus fala dos corações, e um dos terrenos é que as riquezas sufocaram a semente do reino. E tinha acontecido com aquela cidade. E o conselho de Jesus para Laodiceia é: eu aconselho você. Eu quero dar um conselho para você. Eu quero te guiar novamente para o caminho correto. Eu quero que você não continue no caminho que você está. Eu quero que você volte às origens,
volte os anseios, volte a paixão, volte a ter um relacionamento comigo. E Jesus traz de volta, diz: compra de mim ouro refinado, refinado no fogo, para que você seja rico. Veja bem, aquela cidade era próspera, tinha muita riqueza, mas Jesus queria dizer: essa riqueza não é nada. É o que Paulo diz: é palha, é feno, é madeira, vão se queimar e se destruir, mas o fogo refina o ouro, dá mais valor ao ouro. E Jesus está falando de material espiritual. Ouro, prata, pedras preciosas na Bíblia tem a ver com coisas do reino, valores do reino. E Jesus está dizendo assim: olha, eu tenho coisas para oferecer para você que o mundo não pode te dar, são valiosíssimas. Ouro refinado pelo fogo, e fogo fala de prova. O apóstolo Pedro, em 1 de Pedro 1,7, fala que a nossa fé, ela se torna forte, pura, à medida que ela é posta sob pressão, sob dificuldades. A fé, ela vem e atua de uma forma poderosa. Quanto mais puro o ouro for pelo fogo, mais valioso ele é. E Jesus está dizendo: compra de mim, eu tenho para oferecer, eu tenho para dar, vem comigo. Igreja, olhe para mim, eu tenho ouro puro para você, algo que ninguém pode roubar de você, algo que você vai levar para a eternidade, algo que você vai usar nesta vida, para ser canal de bênção para muita gente. E Deus então faz a avaliação no nosso coração. Jesus vem no nosso coração e diz: o que você tem não é nada, o que você dá valor não é nada, o que você está pondo como coisas importantes não é nada. Busque em primeiro o reino de Deus, outras coisas vão ser acrescentadas. O ouro que eu tenho para oferecer para você vai te trazer riquezas. A igreja era pobre, não tinha os valores. E diz mais: compre vestes brancas, para que te vistas e que a vergonha da tua nudez não apareça. Laodiceia era um centro industrial têxtil. Eles produziam roupas famosíssimas. Eles tinham uma lã negra muito famosa, brilhante, exportada para o mundo todo. Mas Jesus está dizendo: vocês têm tantas coisas, estão nus, vocês estão nus. Igreja, a noiva de Jesus está sem roupa. E Jesus diz: vem que eu tenho roupas brancas para um casamento. Você está vestido e sujou as suas roupas, rasgou as suas roupas, você está nu, exposto. Eu lembro quando o Adão e Eva pecaram e eles estavam nus, eles se cobriram, fizeram roupas de folhas de figueira, tentando esconder sua nudez, produção humana para cobrir algo espiritual. E aí Deus vem, mata um cordeiro e cobre eles com peles de lã, símbolo de Jesus já, o cordeiro sem mancha, sem mácula, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus está dizendo: eu tenho uma roupa branca, própria para o casamento, eu quero casar com você, eu quero ter um relacionamento com você, mas você está mal vestida, você está nu, você está tentando cobrir os seus pecados, fazendo coisas com as suas obras. Eu não vou fazer nada, eu vou cobrir a sua nudez. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, vestes que vão cobrir você como uma rainha, vestes que vão levar você para o altar. E Jesus está dizendo para a sua igreja: venha, compre, eu tenho. Porque eles estão imaginando que a aparência era melhor que a essência.
Sabe, a gente muitas vezes acha isso. O que eu aparento ser vai cobrir a minha essência. E eu estou rasgado por dentro. E eu estou nu por dentro. Eu estou dilacerado, cheio de cicatrizes. Eu estou tudo manchado pelo pecado. E Jesus está dizendo: vem, eu cubro você. Uma das coisas que acontecia quando os sacerdotes eram apresentados diante de Deus, eles eram expostos, eram colocados na frente da congregação, lá no Velho Testamento, nus. E eles davam banho e colocavam as roupas sacerdotais. Mas antes eles ficavam nus, expostos. Suas cicatrizes eram vistas, sua nudez era exposta. Mas depois vinha uma roupa branca, pura, sacerdotal, que expressava a glória de Deus, a presença de Deus. Sabe, irmãos, é isso que a igreja precisa. Ser vestida pelas roupas que o Senhor tem. Vestes de glória, vestes de justiça, 2 Coríntios capítulo 5, verso 3. Vestes espirituais, Colossenses 3, 9 a 10. Vestes que renovam a vida. Deus não está olhando para a sua nudez, Deus quer cobrir a sua nudez. Não importa o que você tenha feito, Deus quer cobrir a sua vida. Deus quer cobrir a sua existência. E Ele diz mais: use os colírio, unge os teus olhos com um colírio, para que possa ver. Nu, pobre, miserável e cego. Laodiceia também era um centro médico de referência. Eles tinham uma medicina famosíssima e exportavam um colírio milagroso, feito com pó frígido. Eles fabricavam esse colírio e exportavam para o mundo todo, famoso por curar muitas doenças nos olhos. E Jesus vem e diz: vocês estão cegos, vocês têm medicina, mas vocês, igrejas, estão cegas, porque esse colírio pode curar os seus olhos carnais, seus olhos naturais, mas os seus olhos espirituais estão fechados. Você não está vendo a sua realidade, você não está vendo a sua real condição. Vem aqui e eu tenho um colírio para os seus olhos. E a gente começa a enxergar, quando Deus pinga o seu colírio nos nossos olhos, começamos a ver quanto Ele nos ama, quão desgraçados somos. O colírio da cruz me mostra o quanto Deus me ama, mas me mostra quão perverso eu sou, porque foram os meus pecados que levaram Cristo à cruz. Mas o colírio é um colírio de amor, que mostra também quem eu serei, ou quem eu sou em Cristo Jesus, e que mostra quão glorioso eu serei na presença do Senhor, porque como Ele é, Jesus é, eu serei. Então, Ele diz: ser zeloso, arrependa-te. Ser zeloso e arrepende, não está aí. Ser zeloso, e zelo significa enxergar algo superior. Paulo diz assim: eu desprezei as coisas que eu tinha, considerei como esterco e refúgio, para buscar aquilo que era maravilhoso. Ou, as coisas que Deus tem para a minha vida são maiores do que aquelas que eu tenho. Então, zelo significa isso. Zelo significa você viver conservando aquilo que Cristo conquistou para você. Zelo significa você não se ater às coisas que são à sua volta, desejando e almejando aquilo que Deus conquistou para você. A igreja de Laodiceia, estou terminando, é uma igreja que não curava,
e não saciava a sede de ninguém. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, virei, cearei com ele e ele comigo. A igreja não tinha se dado conta que Jesus estava do lado de fora. Do lado de fora. Do lado de fora. A igreja não se percebeu que Jesus tinha sido posto para fora. E o processo de colocar Jesus para fora é gradativo. Ninguém empurra Jesus para fora de uma hora para outra. Ninguém empurra Jesus da nossa vida de uma hora para outra. A gente não empurra Jesus para fora da nossa vida de uma hora para outra. Há um processo, o amor esfria. Deus passa a ser apenas um conceito, uma pessoa longe, distante. A gente começa a tolerar o pecado começa a não ser tratado como pecado, não há necessidade de arrependimento. A gente começa a falar de Deus, mas sem o poder dele. É uma mensagem qualquer. A gente disputa essa mensagem com outras seitas. A gente perde a visão do reino, a nossa identidade com Jesus. A gente não sabe quem mais a gente é, por isso que a gente fica procurando outras coisas, tentando achar uma igreja melhor. Porque a gente perdeu a nossa identidade, a nossa visão de reino. Então a gente começa a olhar para nós, começamos a debater com as pessoas, ao invés de nos interessarmos pelas coisas das pessoas aí fora. Estão morrendo sem Jesus. A igreja se torna humanista. A igreja se torna morna. E a gente empurra Jesus para fora. E aí Jesus vem e convida a gente a voltar. Volta. Eu quero entrar novamente numa comunhão. Eu quero comer com você. Eu quero tomar uma ceia com você. Eu quero ter relacionamento. E diz: quem ouvir a minha voz, eu bato insistentemente. Eu bato na porta. Ele não força ninguém, não arromba porta alguma, ele não força a porta de ninguém, ele não força nada na nossa vida. Ele não dá uma enfermidade para a gente voltar para ele. Ele não quebra a nossa conta bancária para a gente voltar para ele. Ele não força nada. Jesus nunca forçou nada. Jesus bate. Se alguém ouvir a sua voz, porque ele é o bom pastor, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. As suas ovelhas ouvem a voz do pastor, e ele chama. Aí abrem a porta e se dão conta que é um noivo que está fora. Vem comer comigo, vem se relacionar comigo. E ao que vencer, diz o texto, vai assentar comigo no trono. E aqui está dizendo para a igreja, é nós todos, vamos sentar, com certeza. Porque essa igreja está sendo moldada, transformada na noiva. E no final a noiva vai conseguir chegar lá. E sentar ao lado de Jesus. E sentar com Jesus e reinar com Jesus. E viver com Jesus na sua eternidade. Mas depende de nós voltarmos para Ele. Darmos oportunidade para Ele. Aquecermos o nosso coração, sairmos da mornidão, sairmos da apatia, reconhecermos a nossa condição, nos arrependermos. E arrependimento é mudar a mente, eu estou assim, eu preciso voltar, eu preciso andar com Deus, eu preciso viver com Deus, eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso ter intimidade com Deus todos os dias, conversar com Ele todos os dias, aquecer meu coração todos os dias. Só assim a igreja
vai deixar de mandar Jesus embora. Só assim a igreja vai abrir a porta para Jesus voltar novamente. Só assim a gente vai deixar Jesus entrar na nossa vida. E eu queria fazer um convite para você. Queria fazer um convite para você. Queria fazer um convite para você voltar para Jesus. Queria fazer um convite para você se relacionar com Jesus. Queria fazer um convite para você tomar uma decisão de aquecimento do seu coração. O seu coração se aquecer na presença dEle. Sabe, quando nós reconhecemos, aí Deus pode operar. Quando ouvimos a voz dEle, nós podemos abrir a porta. Caso contrário, nós vamos dar a volta. E não vamos nos interessar em atender Jesus. Está muito bem, obrigado, do jeito que nós estamos vivendo. Nós criamos um próprio Jesus. Nós criamos uma própria forma de adorar o Senhor Jesus. E não nos importamos como Ele quer que seja adorado. Deus quer isso para nós, irmãos. Que a gente volte para Ele, amém? Fique em pé. Vamos cantar uma canção. É hora de voltar para o Senhor. É hora de se relacionar com Ele. É hora de dizer: sim, Senhor, eu tenho ouvido a sua voz, eu quero, eu desejo andar contigo. Vamos cantar. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Nem a morte, nem a vida vão me afastar do teu amor. Olha essa canção, igreja. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Jesus vem me abraçar, em ti vou repousar, nos teus braços é o melhor lugar. Amém. Nos teus braços é o melhor lugar. Vamos orar. Coloque o seu coração na presença de Deus. Coloque o seu coração na presença de Deus. Peço que Ele aqueça o teu coração. Peço que Ele tome o seu coração. Se reconcilie com Ele. Se reconcilie com Ele. Volte para o Senhor. Mas volte com tudo para o Senhor. Dê a Ele o lugar que é dele. Faça um concerto com Ele. Diz: Senhor, não quero nunca mais. Nunca mais. Isso é arrependimento, é nunca mais. Diga para o Senhor.